Boa noite, pessoal. Eu novamente para falar sobre bebês e a clínica psicanalítica. O bebê, como eu disse no outro vídeo, eh, ele é uma ramificação, vamos dizer assim, de seus pais, né. A mãe consegue passar todos os ensinamentos para esse bebê e tudo que ele pensa, sente, vem tudo da mãe. É por isso que falamos da díade mãe e bebê. E eu falei da importância em si, a clínica psicanalítica. O quanto é interessante procurarmos uma clínica quando temos insatisfações, quando a nossa família, quando a mãe principalmente, né, que é a mãe que fica na maioria das vezes com esse bebê, muitas vezes ela não sabe como que essa criança o que fazer com essa criança, muitas vezes ela chora muito, muitas vezes ela não consegue lidar com as insatisfações desse bebê, porque ela não compreende a linguagem dele. E aí que a clínica entra com auxílio a essa mãe. Vocês já viram mães que falam assim: "Ah, eu tive um filho só e já está de bom tamanho, né, porque eu sofri demais, ele chorava muito, ele não dormia à noite, ele não queria mamar, ou então ele mamava demais, estava sempre se retorcendo". Mas na realidade o que que é? Essa mãe não estava compreendendo a linguagem do seu filho. Esse é um grande problema que acontece quando temos crianças pequenas. E a mãe, ela não nasce mãe. Sabe aquilo que fala assim: "Ah não, toda mulher já nasce mãe". Não, ela não nasce mãe, ela aprende a ser mãe. O básico é passado. Eu ligo, né, eu abro a internet, eu sei que eu tenho que dar banho para essa criança, eu sei que eu tenho que alimentar. E as minhas pesquisas pelo Google me ajudam nesse sentido. Mas e o psíquico? Como que eu vou lidar com tudo isso? Né? Então, eu não vou nascer mãe, eu vou aprender a ser mãe. E cada criança é única. Então não adianta falar: "Eu já tive um, o segundo vai ser moleza". Vai ser no cuidar, né? Ela vai saber que ela tem que dar banho, ela não vai precisar de grandes pesquisas, porque ela já passou pelo sistema com o primeiro filho. Mas com as questões psíquicas dessa criança, cada ser é único. E ela vai reaprender, ela vai aprender novamente a lidar com essa criança, essa nova criança. E o que que eu disse no outro vídeo? Que essa criança, quando ela nasce, ela percebe que ela é um outro ser. Ela não é mais, eh, ela até então acreditava que ela resolvia os anseios dela era o mesmo da mãe. Então ela recebia os ensinamentos e era aquilo que ela sabia. Mas quando ela nasce não, ela deixa de pensar dessa forma. E ela começa a ter as suas próprias experiências. E ela vai se vendo como um ser pensante. Isso é muito interessante. E aí ela começa a ter as suas frustrações, os seus desejos, as suas angústias. Mas isso acontece e muitas vezes a mãe não percebe que é isso que está acontecendo, porque a criança chora, ela se contorce toda, chora, 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 não quer mamar. E muitas vezes a mãe não consegue ler esses movimentos do bebê. E aí entra a clínica psicanalítica, porque o bebê, essa linguagem dele é totalmente subjetiva, né? E o psicanalista, ele consegue, através da observação do comportamento dessa criança, né, dessa linguagem orgânica,
chamamos de linguagem orgânica, porque não existe uma linguagem ainda para esse bebê. Então, é por isso que chamamos de linguagem orgânica. E essa linguagem aliada a tudo que essa mãe ou esse outro que cuida dessa criança, que não precisa ser necessariamente a mãe, não é isso? A mãe é a progenitora, mas depois outras pessoas podem cuidar dessa criança. Ela vai nos relatar, de acordo com os movimentos, com o dia a dia da criança, o que vem acontecendo com ela. E o psicanalista, ele vai juntar esses 2 fatos. Essa linguagem da criança com a demanda que essa mãe vem trazendo, e assim ele vai criando todo um caminho para auxiliar essa família a lidar com essa criança, com esse bebê, né, porque geralmente esse bebê ele começa a se descobrir um novo ser lá para os 6 meses, de 3 a 6 meses, fora da barriga da mãe. Então é aí que está a importância de se procurar um psicanalista, um psicólogo, que tenha toda essa formação para conseguir compreender a linguagem corporal dessa criança. Não sei se vocês gostaram, mas é um assunto que eu gosto muito de falar, sabe? O bebê é muito interessante e são poucas as pessoas que compreendem que o psicanalista pode estar presente nessa relação da mãe e bebê para a constituição psíquica desse bebê. E isso vai facilitar até o quê? A convivência familiar, não é? O que acharam? Se gostaram, curte a matéria, dá um like lá para mim na minha página ou no Instagram, tá bom? Em seguida, nos próximos vídeos, eu vou falar um pouquinho do desfraude, que é muito importante também para que esse desfraude não deixe sequelas nessa criança. Parece bobagem, mas a criança, quando ela faz cocô, é sua primeira arte, obra-prima. Ela percebe que ela é dona daquilo. E muitas vezes o que que a gente faz? A gente reprime essa criança. E isso vai causar problemas lá na frente. Não esqueçam de me acompanhar no próximo. Abraço e tchau a todos.